Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos aproveitar esse período de paralisação dos jogos do Brasileirão para as datas FIFA e vamos falar sobre o futuro de Kylian Mbappé entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. A gente vai falar mais sobre isso agora, apontando os diferentes cenários e principalmente por que nesse momento se criam histórias que não fazem muito sentido, tá? Fazem sentido alguma parte delas, mas não o todo delas, tá? A gente vai explicar isso agora para vocês. Então vamos aos cenários das decisões que são possíveis a serem tomadas por Kylian Mbappé. Então estamos aí com o cenário montado. Qual é o primeiro cenário para a gente entender? Kylian Mbappé tem um contrato com o Real Madrid, com o Paris Saint-Germain, perdão. Esse contrato vai até o final de 2024, até o meio de 2024. Quando chega em meio de 2024, ele tem a opção de renovar mais um ano automaticamente. Essa cláusula de renovação só pertence ao Mbappé, ela é unilateral, então só o jogador pode fazer, o clube não pode fazer automaticamente essa renovação, como acontece em outros casos, tá? Então, primeiro cenário que a gente pode entender. Mbappé está muito feliz com o Paris Saint-Germain, muito feliz com o que recebe, não quer mais dinheiro na vida, não quer mais nada, quer manter exatamente do jeito que está e ele renova automaticamente, tá? Esse cenário está descartado. Por quê? Porque o Mbappé já avisou, já comunicou ao Paris Saint-Germain que ele não vai renovar automaticamente. Quando ele avisa isso, houve muita gente falando que o Mbappé estaria forçando uma saída para o Real Madrid nesse momento, porque o Benzema saiu e aí abriu uma vaga de 9 e não é esse o cenário, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê que não é esse o cenário de forçação. Por quê? Porque a gente poderia comparar com o seguinte, imagine qual é o cenário de maior vantagem financeira para o Mbappé. Iago, o Mbappé ganha um absurdo dinheiro, não é o que importa. Estamos colocando simplesmente qual é o cenário onde ele ganha mais dinheiro, só. Tá? Se você renova automaticamente, o Mbappé passaria a ganhar em 2024 o mesmo que ele já ganha agora, porque ele só renovou automaticamente a cláusula por mais um ano. Então se ele fica no Paris Saint-Germain de 24 para 25, ele passa 12 meses ganhando exatamente o que ele já ganha. Tá bom? Então vamos só nesse primeiro cenário. Quando a gente vai para o segundo cenário, que ele não renova agora, mas propõe um novo contrato, ou seja, ele chega ao longo dessa temporada e negocia ao longo de 23 e 24 uma renovação de contrato. Para ter essa renovação de contrato, é óbvio que o Paris Saint-Germain vai oferecer mais dinheiro do que o Mbappé já ganha. Ou seja, quando ele chegar em 2024, tendo ele renovado o contrato com o Paris Saint-Germain, ele terá o contrato, que seja por mais uma temporada, por mais 2 temporadas, por mais 3 temporadas, ele terá um contrato renovado com um valor maior. Então percebam que, chegando no Paris Saint-Germain ao final de 25, você tem duas possibilidades, ou a renovação automática, ou renovando o contrato, propondo um novo contrato, certo? A gente não renova esse atual e passa a renovar um outro. Ou qual é o cenário de maior ganho? Um novo contrato. O cenário de manter o contrato agora, ele é uma imbecilidade por proposta. Porque ele vai receber mais dinheiro do próprio Paris Saint-Germain não renovando. Então, qual que é a leitura que a gente pode fazer? E aí quando eu falo leitura que a gente pode fazer, é a leitura sem exagerar os termos. O Mbappé simplesmente escolheu o único caminho possível de maior ganho em qualquer um dos cenários. Ele não está forçando uma saída do Paris Saint-Germain, nenhuma das falas dele foi desrespeitosa ao Paris Saint-Germain ou à torcida do Paris Saint-Germain, momento algum, muito pelo contrário. A fala que ele tem, que saiu hoje, estou gravando isso no dia 14, que saiu hoje no jornal italiano Corriere dello Sport, se não me falha a memória, Corriere dello Sport, ele falou para o Corriere que a saída do Messi foi de uma maneira negativa. Quem ficou com a impressão que tinha sido positiva?
Quem achou que o fato de ter um certo número de torcedores, seja ultras ou não do Paris Saint-Germain, na casa do Messi, pedindo para o Messi ir embora, foi algo saudável. Não faz sentido. Então, assim, todas as falas que ele está tendo nesse momento vão tentar vincular o processo de transferência, mas na verdade não tem nenhum vínculo com o processo de transferência. É basicamente um jogador que já se posiciona há anos sobre diversos assuntos, né, vinculados diretamente ao Paris Saint-Germain e também ao futuro da equipe, se posicionando mais uma vez. Então não há nada de novo nessa história toda. Pelo contrário, há exatamente o mesmo comportamento que já se vinha tendo. Então o Mbappé não fez nada de diferente a não ser optar por a única opção que faz sentido. Por quê? Porque nesse cenário, se ele não renova nesse momento, ele pode, por exemplo, ficar em 23, 24 no Paris Saint-Germain, estender um novo contrato, ou seja, fazer um novo contrato ganhando mais do que ele ganharia renovando automaticamente. Então, essa é a primeira parte que é mais óbvia. E ele pode sim, de fato, pensar numa transferência gratuita, e aqui a gente está colocando o Real Madrid, mas pode ser qualquer outro clube do mundo. Ele pode pensar numa transferência gratuita no sentido até mesmo de fair play financeiro, de não envolver uma quantia financeira para o clube que vai pagar os salários dele e ele poder até ganhar mais na transação, porque a transação vai ser direta com ele. Então, assim, em nenhum desses momentos ele está optando pela opção de menor ganho. Ele está sempre optando pela opção de maior ganho. Ou ele vai ganhar um caminhão de dinheiro do Real Madrid para ir para o Real Madrid em 24, 25, ou ele vai ganhar um caminhão de dinheiro para ficar no Paris Saint-Germain de 24 para 25, né, dessa temporada 24, 25, tendo renovado com outro contrato, com uma outra proposta, com outras possíveis condições que ele queira implementar no contrato, assim, com um cenário muito mais favorável. Então, nesse cenário onde ele não renova e fica essa temporada, ele só tem a ganhar. Ele só tem, mas ele vai ter pressão. Pô, mas assim, jura mesmo que vocês estão preocupados com a pressão que o Mbappé está sofrendo? Assim, se não for nada criminal a pressão, e o do caso do Messi até foi, mas se não for nada criminal, esquece. É uma pressão normal que um jogador do nível dele está acostumado a sofrer, que vai sofrer em todas as decisões de carreira que ele for ter. E isso é um cenário que a gente pode ver. Qual que é a outra possibilidade? Poxa, o Paris Saint-Germain olha e fala assim, eu não tenho dinheiro, e isso pode acontecer, e provavelmente isso vai acontecer. O Paris Saint-Germain tem gastado muita grana, muito dinheiro, com salários muito altos, muito fora do mercado, isso faz muito tempo, desde o Neymar, que não consegue nem sair. O Messi só conseguia sair para um clube da Arábia ou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não convenceu ele pela grana, né? Se fosse só pela grana, era a Arábia. E hoje em dia, o único clube disposto a pagar a grana que o Neymar quer receber e ainda arcar com o custo de transferência é a Arábia Saudita também. De resto, não tem mais ninguém. E o Mbappé é o maior salário entre todos esses. Então, assim, aumentar o salário do Mbappé, fazer esse processo de novo contrato, para o Paris Saint-Germain, pode ser que coloque ele numa situação de não cumprir o fair play financeiro. E aí sim, a opção de venda para o Real Madrid é no sentido muito mais de eu não tenho condições de arcar com o prejuízo que eu vou ter lá na frente, porque quando a gente fala desse prejuízo da UEFA, a gente está falando de sair da Champions, por exemplo. Né? A gente está falando, por exemplo, de ser banido das competições europeias por 2 anos, e isso vai afetar não a receita diretamente, porque obviamente tem o fundo do Qatar ali que banca tudo, mas a exposição de marca. Então, se o Qatar quiser passar um pano para as coisas que acontecem lá, a exposição de marca não é feita, os melhores jogadores do mundo não vão para o Paris Saint-Germain, você dificulta o mercado de transferência, você dificulta a criação de uma equipe, a implementação de uma infraestrutura que seja adequada, trazer profissionais de alta qualidade, você vai baixando o nível da equipe. Então, talvez um processo até mesmo normal no sentido de ser saudável dentro do processo europeu de crescimento do Paris Saint-Germain, dado que não houve esse primeiro cenário que seria para o Paris Saint-Germain o mais ideal, que é a renovação automática e depois a gente conversa, esse cenário de transferência faz com que eu receba uma grana do Real Madrid.
consiga com essa grana, mais a amortização do salário, ter uma grana em caixa muito interessante para sair contratando. E aí não seria difícil a gente imaginar, por exemplo, pegando alguns nomes de mercado, uma vinda de um Mané, por exemplo. Então, o Mané no Bayern de Munique está à venda. Então, seria possível. Já se fala no Asensio. O Harry Kane teria uma opção muito boa de construir um ataque, sendo ele o grande nome desse ataque. A gente tem a opção do Salah, que não está na Champions. Teria a opção de trazer, por exemplo, não é um dos melhores nomes que eu estou trazendo agora, mas teria a opção, por exemplo, de um investimento no João Félix, nos dois jogadores do Napoli, tanto o Osimhen quanto o Kvara. Então, assim, você tem uma série de opções no mercado hoje para essas posições de ataque, para o trio de ataque que teria o Paris Saint-Germain, que com o dinheiro do Mbappé, ainda mais com dinheiro somatório de transferência mais o salário, que seria amortizado, que você consegue abater. Então, assim, essa opção que se faz hoje, perceba como o jogo de negociação se desenhou para o Mbappé, independente das circunstâncias. Porque num novo contrato, por mais que você não tenha um aumento salarial para o Real Madrid, possa ser até que você tenha uma queda salarial, você ainda conta com um cenário de maior exposição da própria marca Kylian Mbappé. E aí você ganha na marca, na exposição. Ele passa a ser o jogador mais caro do mundo pela associação de marca. E fora que você tem um projeto esportivo muito consolidado hoje e que vem crescendo. Então esse cenário para ele não é ruim, muito pelo contrário. Talvez ele não ganhe tanto no salário, mas ele ganhe nas recompensas futuras. Esse cenário, onde ele vai para o Real Madrid uma temporada depois, também não é um cenário preocupante para ele. Também não é. Porque basicamente vai atrasar um ano esse cenário aqui. Então, é uma questão do Real Madrid. Esse cenário que se desenha com um novo contrato para o Paris Saint-Germain não é um cenário prejudicial para o Mbappé, muito pelo contrário. Entre esse cenário de permanências é o melhor cenário possível. E a gente está olhando para um cenário onde o Paris Saint-Germain ficou com a alternativa, a melhor alternativa, de venda para o Real Madrid, justamente porque esse caminho, não que o Mbappé possa não querer fazer, mas pode ser muito caro. Pode ser muito caro e pode atrapalhar o fair play financeiro dessa equipe. Então você pode ter que se desfazer de metade da sua equipe para manter esse jogador, mas aí você não ganha mais nada porque só tem ele, que foi o que aconteceu quando trouxe o trio, né? O Mbappé, o Neymar e o Messi, mas você não tinha banco, você não tinha jogador, peça de reposição, você não tinha manutenção do esquema do treinador do começo ao fim da temporada, porque faltava zagueiro. Assim, é um negócio absurdo em termos de planejamento, mas é o Paris Saint-Germain e isso acontece. Então, de novo, é um cenário que se desenha para o Mbappé e não é forçação de barra. Perceba, mesmo ele ficando no Paris Saint-Germain, tem a possibilidade dele ganhar mais nesse cenário que ele desenhou do que no anterior. Do mesmo jeito que tanto para Real Madrid quanto para Paris Saint-Germain, o cenário ótimo de ganho dos dois seria a compra agora do Mbappé. E eu aviso, a compra do Mbappé vai sair na casa de 150 milhões. Esse cenário de 200 milhões pedidos pelo Paris Saint-Germain não é factível. Não é factível porque o Real Madrid não é maluco. Ele sabe que ele tem a opção de graça depois ou de um novo investimento em algum novo jogador. Então ele sabe disso. E o Mbappé, em tese, não é um 9. Então não é um jogador que o Real Madrid esteja precisando. Mas ele é um nome de marketing muito bom e joga muita bola, pode atuar ali mais centralizado, mas lembremos que não era nem o que ele queria de carreira no próprio Paris Saint-Germain. Então assim, para o Real Madrid está tudo muito confortável, para o Mbappé está absolutamente confortável em qualquer um desses cenários, tirando a renovação automática que ele optou por não fazer, e fez muito bem nisso. Mas é claro, para o Paris Saint-Germain é uma decisão de ou eu penso esportivamente na minha equipe e como construir uma equipe, e aí é a venda do Mbappé, ou eu penso de maneira tradicional no meu projeto. E eu ofereci um caminhão de dinheiro, agora eu ofereço 2, 3, 4 caminhões de dinheiro para manter esse cara por mais 3, 4 temporadas, até ele ter 27 anos de idade
e tendo 27 anos de idade poder ir de graça para algum clube e passar os melhores anos, digamos assim, da performance, ali de 27 a 32, passar em outro clube da Europa. Então temos esses diferentes cenários aí. Mas não, Mbappé não está forçando a barra, não, Mbappé não está querendo ir para o Real Madrid de maneira imediata, não é isso. O cenário se desenhou para isso, pela saída do Benzema, força com que o Real Madrid já faça um investimento, então faz sentido você negociar diretamente com o Mbappé, mas não é uma forçação, o Mbappé não está sendo desleal no jogo feito com o próprio Paris Saint-Germain. Muito pelo contrário, o Mbappé está sendo muito leal, seguindo as regras do jogo que foram dadas pelo Paris Saint-Germain no momento em que fez a proposta de contrato para ele com uma renovação automática. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência.